Um direto que tem como objetivo trazer mais conhecimento para você, terapeuta, para você que está em busca de encontrar as razões por trás das doenças emocionais, para você que está em busca de encontrar um caminho que possa trazer mais resultados significativos no seu atendimento, para você que está em busca de especialização, da sua primeira formação de terapia, ou para você que quer abarcar mais conhecimentos para colocar em prática já com os seus pacientes. Esse direto ele foi feito pensando em você, então fique à vontade para colocar qualquer que seja comentário aqui debaixo, tanto do direto ao vivo, quanto depois, se você estiver assistindo na gravação, porque como apresentar, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora, e aqui nesse perfil eu ajudo você que queira se tornar um especialista no tratamento biomicrohertz, trazendo resultados reais e práticos para os seus pacientes ansiosos e depressivos. E é com muito importante, a gente vai falar do cancro e dos motivos, quais são as motivações para o cancro, né, acabar acontecendo como uma doença, e a gente vai falar dos 8 principais tipos de cancro hoje. Então é muito importante que, se você estiver aqui, que você saiba que a gente vai olhar para o câncer, né, o cancro, independente, aqui em Portugal chama cancro, lá no Brasil se chama câncer, com uma outra lente, uma lente mais sensível, mais profunda, para ajudar você a enxergar que essa dor emocional está por trás dessa dor física. Então é muito importante, porque muitas vezes a gente vai estar atendendo pacientes que estão passando por ansiedade ou por depressão e que possuem, sim, que estão com uma doença oncológica, lutando por doenças oncológicas, né? Eu já tive pacientes que estavam lutando por doenças oncológicas, alguns que ganharam essa batalha e conseguiram sair da ansiedade, sair da depressão e também conseguir a remissão do quadro, né, do cancro. E isso é muito importante a gente falar, mas é muito comum vocês acabarem encontrando alguém na vossa vida, no atendimento, que esteja passando por isso. Se a gente for pensar em algumas questões, né, que acaba acontecendo com o paciente ansioso e depressivo, quando ele está com depressão, ele tem um potencializador que é químico. Então, muitas vezes, alguns de vocês, até alunos meus, me perguntam, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A ansiedade e depressão é só emocional, a origem dela, ou tem outras questões? Também existem duas outras questões, os fatores. A gente elimina os fatores biológicos, porque, de fato, não existe nenhuma comprovação científica de que porque o meu pai tinha depressão, eu vou ter depressão também, por nível biológico, né? A gente tem, por exemplo, filhos gêmeos crescendo com um pai depressivo, um desenvolve, o outro não. E até o Bruce Lipton defende muito isso na epigenética, que é a teoria mais forte que tem vindo a ser comprovada ultimamente, que é sobre o meio ambiente que você está inserido, ele altera muito mais o nosso ADN do que o contrário. Ele altera muito mais as nossas funções biológicas e orgânicas do que o contrário. Então, nós eliminamos a causa biológica, mas nós temos outros fatores, como o fator químico em si, que pode interferir. E no caso de pacientes que sofram com cancro, né, eles tomam medicações que potencializam o estado depressivo ou potencializam o estado ansioso. Muito mais o estado depressivo do que o estado ansioso, tá? Principalmente durante o processo de tratamento. Não tanto no processo de remissão, que a medicação ganha uma outra fase. Mas no primeiro processo, normalmente potencializa, porque o organismo ele precisa lutar para combater, por exemplo, a quimioterapia, ele precisa lutar para combater algumas questões que são mais importantes para ele do que as outras. Então, ele vai procurar, de uma certa forma, se encontrar e trazer forças para aquele paciente sair daquela luta física. Enquanto isso, o paciente acaba tendo deficiências em outras questões, né, que estão relacionadas às questões neuroquímicas cerebrais, né, dos neurotransmissores, tá? Mas então, hoje a gente vai estar falando sobre o cancro, foi o segundo tema mais votado aí por vocês, sobre os 8 tipos de cancro e o porquê que eles acontecem, como que a gente consegue ajudar um paciente a entender a luz emocional por trás disso e também se proteger, gente. Porque se você tem um trauma emocional ligado a um dos pontos que nós vamos falar hoje, é o momento da gente começar a olhar isso e pensar como que eu consigo limpar essa dor para que ela não adoeça o meu corpo. A gente costuma dizer que o cancro é quase que o último estágio, né? Principalmente quando a gente fala na luz da medicina nova germânica, nós vamos ver o cancro como o último estágio. O que é esse tal último estágio?
Imagina, o seu corpo ele dá alertas para você o tempo todo. O tempo todo ele está mostrando para você pequenas formas de você parar, de você abrandar, de você deixar de seguir o caminho que você está tendo, falando que aquele caminho não vai ser bom. A questão é que muitas vezes a gente insiste naquele caminho, a gente insiste em seguir aquele ponto que eu acho que eu não tenho saída, eu tenho que seguir, e permanece andando contra a vontade do seu próprio corpo biológico, ou seja, aumentando o seu estado de sobrevivência. E muitas vezes, o fato de você não reconhecer os primeiros sinais faz com que você tenha pequenas dores. Primeiro, vamos falar das dores, que é a primeira característica. Uma dor no joelho, uma dor no pé, uma dor no cotovelo, uma dor nos ombros. São as primeiras dores que o corpo traz como um sinal. Por que o corpo traz isso como sinal? É importante eu contextualizar para vocês, para ajudar vocês a entenderem. Principalmente, então, quando a gente está falando da gente entender esses primeiros sinais, fica claro para a gente uma coisa. O nosso corpo já entendeu que nós não damos atenção para o nosso lado emocional. O nosso corpo já sabe disso. Então, como o meu corpo já sabe que eu não vou estar nem aí para a minha questão emocional, como ele já sabe, ele vai falar assim, nem sequer voltar atenta às coisas emocionais, ele vai dizer assim para mim, ok, olha, você não está nem aí para a dor que eu estou sentindo de rejeição, não é? Mas então, que tal eu começar a fazer as suas unhas ficarem fracas? Que tal eu começar a fazer uma quedinha de cabelo? Que tal eu começar a fazer você não ter mais paladar? Então, ele começa a mexer com pequenas questões que vão fazer com que a gente olhe, porque o nosso corpo já sabe que a gente não está atento. Então, se eu não estou atenta... se eu não estou atenta ao meu corpo, se eu não estou atenta ao meu lado biológico, o que vai acabar acontecendo? O meu corpo vai ter que chamar a atenção de outro jeito. Bem-vinda, Mônica. Ele vai ter que chamar a atenção de outro jeito. E como que ele chama a atenção de outro jeito? Trazendo essas dores. Quando eu não dou atenção a essas dores, então o corpo tem que intensificar. Peraí, ela aprendeu a andar com um tornozelo todo magoado. Ela aprendeu a andar com o joelho inflamado, infeccionado. Ali o joelho, ela quase não aguenta andar com o seu joelho e ela aprendeu a fazer isso. Peraí, ela aprendeu a conviver com aquela dor nas costas, então deixa eu intensificar essa dor. E aí a gente vai para um nível 2, que é aquele nível que a gente já começa a desenvolver uma doença. Então, ou seja, imagina, ela continua passando por situações de raiva, continua sentindo que ninguém tá todo mundo contra ela, que o mundo inteiro está fazendo tudo que provoca, que onde quer que ela vai, ela é injustiçada. Talvez eu vou ter que fazer com que o fígado dela comece a não produzir cetonas, comece a não filtrar direito, comece a passar por um processo, talvez até trazer uma hepatite para essa pessoa. Aí começa a intensificar. Então, quanto mais intensifica, mais propensão você vai ter no cancro, que seria esse tal último estágio que nós estamos falando. O momento em que a gente olha e fala, bem, eu preciso entender que eu preciso parar. E olha que interessante, se a gente for pensar na questão da medicina nova germânica, à luz da medicina nova germânica, a quinta lei vai dizer para a gente assim, a quinta lei, eu acho uma das leis mais bonitas que existe das 5 leis do Dr. Hammer, que ela vai trazer para a gente que, na verdade, o cancro ele não é um inimigo. Ele, na verdade, está querendo ser um alerta para o seu corpo. Ele é a resposta de um trauma que foi muito específico, que foi vivido de uma forma inesperada, isolada e sem solução emocional. Então, ele vai trazer isso com muita força. Ele vai dizer assim, cancro não é algo ruim. Olha isso, você vai ter a chance de parar, você vai ter a chance de olhar para algo que há tempos eu estou chamando a atenção. Mas, na verdade, dizer isso não é algo fácil. Então,